Alô, você ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Siga o Geocast nas redes sociais, temos aí o nosso Instagram. Siga o Geocast no seu tocador de música predileto, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple, enfim, nos siga para não perder nenhuma novidade. Começamos a quarta temporada lá no Geocast 29 e agora no Geocast 30 a gente continua o assunto Ucrânia e Rússia. Só que agora o nosso foco é o conflito. Vamos debater as questões da cobertura da mídia, as diferenças de cobertura da mídia, o que está acontecendo no conflito, o que pode acontecer daqui para frente, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico da Rússia, da Ucrânia e os seus vizinhos. E para falar desse assunto eu trouxe um time clássico, eu chamo de clássico porque eles estão comigo desde o primeiro episódio lá em 2019. Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rodrigo Pires, formado em História pela Universidade Veiga de Almeida e mestrado em História, Política e Cultura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meu nome é Rômulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação em Geografia, da graduação ao doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do nosso Geocast. Peço ao ouvinte que não deixe de ouvir o episódio anterior, afinal de contas esse episódio é a parte 2 do nosso assunto Ucrânia e Rússia. Mas você que está chegando agora, deixa eu apresentar aqui nossos debatedores, professor de História. Rodrigo, tudo bem? Fala, Rômulo. Olha nós aqui de novo. Opa, grande Roberto, professor de Sociologia. Tudo bem, meu camarada? Fala, galera. Tudo bem? Tamo junto. E foi exatamente com o Roberto que a gente parou o episódio anterior e aqui a gente tinha prometido a vocês que a gente ia continuar da onde a gente parou e aprofundar agora pensando mais a realidade dentro, né, da Rússia e da Ucrânia, e é isso que a gente vai fazer. O Roberto, no fim do episódio anterior, você estava falando sobre a questão da cobertura da mídia e como que é difícil a informação, né, chegar ao público e ela varia de acordo com a sua localização geográfica, né? Então, provavelmente, o ouvinte do Geocast lá em São Petersburgo, se é que tem, está recebendo uma informação diferente do ouvinte do Geocast aqui em Petrópolis, né, ou aqui no Brasil. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais essa questão. O Rômulo, ou não, né? Ou os ouvintes lá de alguns dos lugares da Rússia, no caso, né, também acessando meios de comunicação internacionais. Lembrando que a gente falou no episódio anterior que essa faixa de disputa, essas zonas de influência, é evidentemente também que elas ocorrem dentro do espaço geográfico, não só mesmo nesse espaço social, né, de uma Rússia, nos países do Ocidente, etc. A gente estava falando antes de como que esses aparelhos ideológicos eles são importantes para a consolidação dessas hegemonias. Acho que vale a pena a gente também lembrar, até mesmo de alguns autores, né, que no nosso dia a dia escolar, no dia a dia acadêmico também, a gente passa pelo estudo, a gente passa pela noção desses caras. De Gramsci a Althusser, por exemplo, são duas referências na área das ciências sociais que discutiram muito essa categoria de aparelhos ideológicos, de aparelho de hegemonia, de aparelho de Estado. Cada um deles vai ter apropriação do seu termo. E eu acho que isso também é uma sugestão que os ouvintes, os diversos perfis que nos escutam, que eles possam também fazer uma aprofundação nesses pensadores, pessoas importantes para entender esses tópicos. Eu penso que, de uma maneira geral, os aparelhos ideológicos, esses aparelhos que consolidam uma hegemonia, eles constroem um papel muito importante para solidificar as visões de mundo que os grupos, também hegemônicos, buscam de uma maneira bem tácita, de uma maneira bem velada, sabe? De uma maneira que talvez seria até mesmo inconsciente em torno das nossas ações, que no dia a dia a gente não percebe com clareza, mas disseminando, divulgando
informações, trabalhando com um uso de linguagem, uma linguagem que não é necessariamente somente oral, mas são expressões do comportamento humano, que aí essa linguagem, então, condiz com a intenção, sobretudo com a intenção de poder desses grandes grupos hegemônicos. É nesse sentido que a gente estava falando no episódio anterior. É nesse sentido que a gente vê como que as mídias, os meios de comunicação ocidentais agem, então, como aparelhos ideológicos dessa própria hegemonia do Ocidente. Ou seja, esses grupos contribuem para a propagação de uma percepção que as sociedades, de uma percepção que os povos e as culturas mais diversas só podem se orientar em um único sentido de vida e em um único sentido da história. Essa percepção também em um único sentido da história, ela revela, ela ajuda muito a gente a pensar os grandes embates, né, ideológicos em torno da bipolaridade, que a gente acaba se reconduzindo, saindo da Guerra Fria. Acho que no final das contas a gente ainda discute hoje sobre essa nova ordem mundial. É sobre esse campo simbólico, esse campo de representação social, que a gente está falando que também está em disputa. Não é só o território ocupado que está em disputa. Os valores também estão em disputa e eles estão sendo disputados. Como eu falei antes, o valor do que é uma democracia. Não, então, peraí, uma Rússia, uma Ucrânia, que historicamente possuem, né, uma organização social, cultural diferente da nossa, então elas podem se orientar democraticamente em torno de uma percepção diferente daquela que os Estados Unidos, daquela que a Europa fala, que é o grande exemplo do que seria uma democracia. Então fica essa interrogação. E é essa interrogação que a hegemonia ela busca responder. Ela busca responder como? Afirmando a sua ideia, ocultando a ideia do outro. Nesse sentido que eu retomo que esses aparelhos ideológicos, né, de hegemonia, principalmente, não são os únicos, pessoal. É o que eu estava falando antes. Quando a gente vai estudar os diversos autores, se a gente for, por exemplo, pegar o Luiz Althusser, a gente vai ver como que ele dividia, por exemplo, os aparelhos de Estado. Assim, a máquina burocrática, as leis e etc. Aquilo que está bem referenciado ao Estado age em torno de um sentido para favorecer aquela hegemonia. Mas a gente também tem outras instituições da sociedade que agem no seu respectivo sentido para favorecer determinada hegemonia. A educação vai agir nesse sentido, a religião, as instituições religiosas vão agir nesse sentido, a economia vai agir nesse mesmo sentido, e é óbvio que tem um ponto de fronteira entre aquilo que o Estado atua e como que as outras instituições vão atuar. A família, por exemplo, é uma instituição social, a gente recebe as nossas informações no nosso processo de socialização, na nossa própria culturação, né, na sociedade, como que as nossas pessoas mais próximas, elas influenciam muito nas nossas visões de mundo, nossos valores. Então, assim, pegando tudo isso e falando dos meios de comunicação, que é onde a gente busca, né, embasar nossas informações, e assim, também reconhecendo que é onde muito das pessoas do âmbito mais comum também buscam esse acesso, né, de notícia e etc., a gente tem que fazer um ponto de reflexão. O que está sendo passado? Por que está sendo passado de tal forma? Como que está sendo passado? Qual é o interesse disso? Esse interesse ele visa suportar, favorecer determinada hegemonia. No caso aqui, a gente veio discutindo a questão da hegemonia do Ocidente no plano geopolítico, no plano militar, mas também no plano cultural, também no plano social. Eu vou pegar um exemplo de algo que me chamou muita atenção, que a gente tem também uma área do saber humano que destina os seus estudos para isso. Eu não sou nem um pouco especialista nesse campo. Me chama muita atenção também que, do ponto de vista de uma área do conhecimento humano, a semiótica, que eu não sou nem um pouco especialista nesse campo, mas como que a gente pode observar alguns signos desse processo e que eles são
passados até o grande público pela própria mídia, que diz haver diretamente sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por exemplo, percebam só, como que o presidente da Ucrânia, que era um ator, um ex-comediante, um outsider, né, do meio político. O outsider, nesse caso, é uma pessoa que chega com um discurso antipolítica para participar da política e ele não tem um histórico de político. Bom, o Trump é um outsider, esse presidente atual da Ucrânia, se eu não me engano, o Zelensky, né? Ele é um outsider, ele é um outsider. Reparem como que ele aparece nos vídeos, pessoal. Reparem como é, porque os vídeos estão sendo as principais formas dele se comunicar com o seu público, com o público da Rússia, que também ele diz ser contrário à guerra, e também com o público global de uma forma geral. Reparem como é que ele aparece, como é que as suas roupas, um signo, olha só, tô falando de uma coisa, um signo, como é que suas roupas têm sempre uma mesma cor, uma característica de informalidade, um tom de cor verde, tons que nos remetem a cores militares. Bom, na minha interpretação, isso em conjunto deixa de ser um signo, os signos se formam e vai se formar um símbolo de força, de tentativa de passar uma mensagem de força. Obviamente que quando a gente está falando dessa guerra, dessas disputas em pleno século XXI, a gente não vai falar só sobre uma guerra de ocupação. E se tem tanta coisa rolando, se tem tanta coisa acontecendo, essa guerra híbrida ela também vai suportar essas disputas ideológicas que os meios de comunicação vão cumprir os seus respectivos papéis nessa grande disputa. E aí a gente olha, né, a gente percebe essas imagens. É uma coisa muito sensível, é uma coisa muito inconsciente, muito tácita, velada. É praticamente imperceptível e por ela sozinha não significa nada. Mas ela, quando colocada em paralelo, associada a outros elementos, elas podem configurar uma mensagem. Então, nesse sentido, os meios de comunicação do Ocidente, aí falando muito especificamente do Brasil, né, que a gente já citou anteriormente, é muito interessante a gente ver como que alguns assuntos que envolvem essa guerra, que a gente tratou aqui antes, por exemplo, quando a gente citou, e quando o próprio presidente da Rússia fala da questão da nazificação e da busca pela desnazificação da Ucrânia, como que não há um foco nessas mensagens que os meios de comunicação passam. Na Ucrânia, nos últimos anos, foi o lugar onde os grupos de extrema-direita mais cresceram. Um dos lugares do mundo onde os grupos de extrema-direita mais cresceram. A Ucrânia não é o único país do mundo. A Ucrânia não é o único país onde não só grupos, mas de uma forma mais abstrata, o pensamento que é associado a essa extrema-direita também cresceu. Então, aonde que a gente chega com isso tudo? Esse bate-bola, né, esse vai e vem de olhar para um contexto de guerra que se situa na Europa. Inclusive a própria mídia falando, né, é a primeira guerra na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Cara, Iugoslávia, o que foi a Guerra dos Balcãs? Geórgia. Né? E o próprio contexto de Israel ali na Palestina. Tudo bem que tem uma faixa geográfica que pode ser deixada de se entender como Europa, mas assim, é muito importante a mensagem que chega ao senso comum, que chega ao público comum, e que na verdade, assim, todos nós somos do senso comum, o comum faz parte da gente, a gente faz parte disso, a gente constrói isso. É algo que me chama muita atenção. Só para trazer um número antes de passar para o Rodrigo, a Ucrânia, eu levantei os números aqui, esse crescimento dos grupos neonazistas na Ucrânia acabou se revelando mais no campo da criação de milícias, porque na política, desde 2014, os números estão caindo, né? E eles nunca conseguiram passar a casa dos 5% nas eleições legislativas. Então, é uma minoria, né? Quando a gente fala aqui dessa questão na Ucrânia, é óbvio, é um país cheio de seus preconceitos, mas Rômulo, associado a esse grupo é uma minoria. Fala. Rômulo, só para fazer um comentário, é por isso que eu falei antes que quando a gente vai dividir em aparelhos de Estado, quando a gente vai dividir em aparelhos ideológicos, por exemplo, na própria perspectiva da Althusser, isso é muito sensível, porque assim, existem as milícias, vamos dizer assim, existem as milícias neonazistas, existem as milícias de extrema-direita atuando na Ucrânia. No âmbito da política eletiva, vamos dizer assim, a gente pode ver como o dado que você trouxe uma margem pequena, né, da representação desses grupos. Mas a gente também tem
o Estado, o exército ucraniano suportando em armamento essas milícias. Então, até Sim. quando uma coisa é uma coisa, até quando uma coisa deixa de ser uma coisa e passa a ser outra coisa, entende? Então, é muito sensível, é muito próximo. Esse espaço de fronteira, essa zona, é muito sensível. Então, Em a gente tem que refletir essas coisas. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, os milicianos, né, de extrema-direita estavam proibindo os caminhões abastecerem a Crimeia, né, alimentos, insumos, enfim, passando por cima, inclusive, da ordem policial, e os policiais na fronteira, né, assistindo aquela abordagem dos milicianos aos caminhoneiros, e aí uma reportagem que eu vi, foi perguntar ao policial: poxa, mas você está aí a favor disso, né? Aí o policial falou: a minha atribuição é garantir a segurança dos ucranianos. Como quem diz, agora a Crimeia são os traidores. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, realmente, talvez chegar a votar num candidato que pensa dessa maneira possa não ter acontecido, mas na vida real, como você diz, né, talvez essa representatividade é muito maior que 5%. A gente está falando de uma expressão política que vai certamente além da eleição, né? A gente está falando de uma expressão política, a gente está tentando entender uma democracia que ela realmente vai além de eleição. Exato. Até porque, Rômulo, se você elege um representante desse quilate, né, vamos colocar assim, com essas ideias, isso pega mal para entrar numa União Europeia, para entrar numa OTAN. Então, isso talvez assim, não faz isso não, porque não bota essa galera ainda, não, deixa eles atuarem, deixa os bichos soltos, mas não bota como representante principal, não, porque isso pode pegar mal futuramente em umas relações. Os números são frios, né, Rodrigo? E a região ali é uma região explosiva, porque o Roberto falou, o aumento da extrema-direita não é só na Ucrânia, Polônia, que é o grande representante da extrema-direita, e Hungria, que são os dois grandes representantes da extrema-direita que estão ali localizados na região, né, naquele leste europeu ali. E é interessante, né, a gente tocou, né, num ponto, e já trabalhamos isso em outro episódio, essa questão da democracia, né, o que é a democracia, principalmente quando vai se falar do Putin, o Putin como um autocrata, os Estados Unidos num pedestal acusando, a Europa idem, né? Gente, temos que lembrar o seguinte: a Rússia não tem uma cultura democrática do mundo ocidental. Ela não tem, tá? Comparar, mas porque eu não vou fazer uma comparação grosseira. A Angela Merkel ficou 16 anos e o Putin, sei lá, tá há 20, sendo reeleito, participando de eleição. Você tem que ver qual é a cultura política de cada país. A Rússia, historicamente, não tem cultura democrática. Inclusive, os momentos deles de maior desenvolvimento são períodos de centralização do Estado, de um Estado mais autoritário, né? É o período de Rússia, tanto o Império Czar, depois o período de Rússia e União Soviética, Stalin, né? Tanto que o Stalin, em todo momento, ele é relembrado pela administração do Putin, né? Não pela questão ideológica, até porque é diferente, isso também tem que ser falado. O Putin não é de esquerda, o Putin é um representante de direita conservador, tá? Haja vista como eles tratam os grupos minoritários, a questão capitalista está bem consolidada na Rússia, tá? Não vai falar que o Putin quer fazer uma guinada à esquerda, não quer. Ele é um representante da direita, você pode chamar, ele é uma autocracia, ele é um autoritário. Tá, beleza. Mas qual é o histórico de cultura política democrática russa? Não há. Tá? Não há. No momento que eles foram ter uma democracia no estilo ocidental, quem entrou foi o bêbado do Boris Yeltsin, que deixou a Rússia totalmente desmoralizada no mundo. Então eles veem a democracia nos moldes ocidentais como algo frágil, inclusive para eles, que não serve para eles. Tanto que isso a gente pode transpor também para a Ucrânia, porque a Ucrânia, dentro desse modelo democrático, elege um palhaço, porque o cara não é um comediante, o Zelensky, ele é um palhaço, né? E aí rola até a piadinha do que a Ucrânia parece com o Brasil, né? A gente elegeu dois. Enfim, deixa para lá. Mas voltando aqui ao assunto, eu queria tratar um pouco da cobertura da mídia. E primeiro falar, o Roberto falou sobre aparelhos ideológicos, a questão da hegemonia desses aparelhos ideológicos. Gente, primeira coisa, repetição de discurso. Você abre o G1, o UOL Folha, BBC Brasil, nenhum deles tem
um contraponto, nem o New York Times. Então, assim, o que leva a um primeiro questionamento. Não existe mídia imparcial, tá? Não é nem um questionamento, é uma afirmação. Não existe mídia imparcial. Todas essas mídias, elas são privadas e respondem a interesses, tá? Elas respondem a interesses privados. E elas se informam, né, à opinião pública. Elas vão moldar a opinião pública. Elas não trazem esse retorno da opinião pública para elas, tá? Vamos lembrar que o New York Times foi o jornal que comprou as armas no Iraque sem fazer nenhum tipo de questionamento. As armas de destruição em massa, que se descobriu depois que era uma grande farsa num plano totalmente falho elaborado por um universitário, se eu não me engano, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Agora não me recordo. Né, uma grande falha do jornalismo mínimo, né, um trabalho sério de jornalismo. Que a gente abordou naquele episódio lá do Afeganistão. Exatamente. Aí volta para isso, gente, a cobertura no Brasil é simplesmente assim, é um achincalhe com qualquer tipo de ser minimamente inteligente, né? Primeiro que se vende como uma mídia imparcial, o que não existe, né? Não tem, já começa a desonestidade intelectual aí. E aí começa a mídia panfletária, né? Começa a reproduzir discursos internacionais da France Press, da Associated Press, né? Dessas agências internacionais grandes que moldam as notícias, pegam no mundo todo e depois vão passando para os países. Para quem não sabe, e depois você olha no cabeçalhozinho, eles fazem notícia da AP, que é a Associated Press, ou da FP, a France Press, né? Tem muito da Reuters também. Da Reuters, isso, também, esqueci dessa, que é uma grande também. Então, galera, é interessante que vocês façam, primeiro, a olhar com um senso de criticidade. Você pode até achar que o Putin é um autocrata, que ele está invadindo a Ucrânia mesmo, enfim, que é uma questão humanitária, beleza, eu não discordo disso. Mas seja crítico minimamente com essa questão, essa cobertura da guerra, que é uma cobertura panfletária, é um panfleto, não está se fazendo cobertura jornalística, está se fazendo um panfleto. Haja vista o chilique dado pelo Jorge Pontual, que é o correspondente da Globo em Nova York, né? Washington, Nova York, agora não lembro, nos Estados Unidos, quando um professor chamado Rodrigo Anis foi apresentar o contraponto, que era a visão russa. Chamaram um cara que é um especialista em Rússia para apresentar o ponto de vista russo sobre a guerra. O único contraponto que tinha. O Jorge Pontual deu um chilique ao vivo, desmoralizando, falando que o cara não tinha estudado e nada. Quem não estudou foi ele. Inclusive que tem essas falhas e reproduz só o discurso oficial americano, né? Então, inclusive, a Globo News deu um direito de resposta, não com o mesmo tamanho, com a mesma importância, mas o historiador teve direito de resposta, que, sinceramente, um chilique ao vivo do Jorge Pontual, que é ridículo. A outra é você ter que aturar a Guga Chakra falando uma série de besteiras, Eliane Cantanhede, enfim, que a gente já está acostumado até na cobertura nacional, esse tipo de coisa e deturpação das notícias, né? Que isso é bem claro, haja vista os processos políticos que o Brasil viveu e como eles cobriram esses processos políticos. Mas o que mais me chama a atenção, galera, o que mais me chama a atenção, que nossa, assim, foi uma coisa gritante. Moscou é de onde partiam as ordens para a invasão. Então é uma cidade-chave para você entender o conflito. Kiev era o local, a capital, aonde você estava recebendo essa invasão. E os caras entravam ao vivo de Washington para cobrir qual era o discurso do presidente dos Estados Unidos. Aí já dá o tom do imperialismo, aí já dá o tom de como essa guerra vai ser tratada. Ou seja, não se olhou o lado russo em momento nenhum, pouco se olha o lado ucraniano, não se faz esforço nenhum, porque 40% da população ucraniana deve estar apoiando, eu acredito que esteja apoiando a guerra, porque esses são os 40% que estão sendo acossados dentro da Ucrânia, né? Aí, para piorar a situação, vem outras partes que pioram. Aí eles vão falar que a Rússia é uma autocracia, onde tem censura dos meios de comunicação e tudo mais. Beleza. E aí eles começam a contabilizar o número de presos políticos por fazer manifestações na Rússia. Ora bolas, cara pálida. Como é que você pode contabilizar isso se a mídia está censurada? Ou seja, então não existe censura na mídia russa. Aí começam as mentiras a cair por terra. Aí começa o show de horrores. Por exemplo, a cobertura na Ucrânia, que mostra nitidamente eles tirando os africanos negros de dentro dos ônibus e dos trens para deixar os ucranianos. Aí começa aquelas coberturas racistas dos Estados Unidos falando assim, olha, pessoas brancas, louras e com olhos claros comovem mais. Claro, comovem mais, a mídia toda está isso. Haja vista as sanções que a Rússia está sofrendo pela ocupação, né? Ela está sofrendo uma série de sanções que o mundo todo se voltou e parece que não há um contraponto, não há uma pergunta assim, olha, por que vocês estão fazendo isso? Olha, a OTAN, ela está diretamente envolvida nisso. Ninguém fala da OTAN.
A OTAN parece assim, a menina dos olhos, aquela coisa linda, né? Ela é o alecrim dourado, ela nasceu no campo sem ser semeado, porque a OTAN, os caras estão diretamente envolvidos, os caras fomentaram a guerra. A todo momento eles fomentaram e largaram a mão. Eles largaram de mão, né? Eles largaram de mão. Outras coisas também engraçadas, acho que talvez é trágico se não fosse cômico, né? Ou ao contrário, seria cômico se não fosse trágico. São o chanceler da Ucrânia vai em rede mundial para falar que eles conseguiram avanços das tropas X, Y, Z, bombardearam os russos, conseguiram avanço não sei aonde. Mas se for assim, que é o Putin daqui a pouco e a Rússia que vai sofrer a invasão ucraniana, né? Não é o contrário. O que mostra, assim, que os caras estão brincando, inclusive, com a informação. O que esses outsiders, né, como o Roberto falou, muito acostumados às redes sociais, não tem menor compromisso nem com questões políticas, nem com a própria população, né? Ou seja, aí vem anúncio de que estão mandando arma para a Ucrânia. As fronteiras da Ucrânia vão abrir e fechar como? Se os caras não têm controle do próprio território, né? Então, são coisas assim que gritante a falta, no mínimo, de um contraponto a ser colocado na guerra, né, no conflito. Há necessidade de fazer uma cobertura séria. Por mais que a gente discorde, a guerra do Vietnã teve uma cobertura séria. Os caras iam para o contraponto, iam falar, iam mostrar as mazelas e tudo. Não é só mostrar um lado, né? Você pode discordar de um dos lados, mas você tem que cobrir, tem que fazer, você tem que entender o que está acontecendo ali. E aí só mostra o lado da Ucrânia, né? O lado da Ucrânia e o lado do Ocidente, ou seja, é o que o Roberto falou, a mídia ocidental, né? Esse aparelho hegemônico ocidental passando para o mundo todo, aí todo mundo querendo demonizar o Putin, como se o Putin fosse um ser maléfico, maligno, que está ali, que resolveu bombardear um país rico e feliz que estava vivendo na Europa. A Ucrânia está em crise há muito tempo, desde 2014, desde que acabou a Eurocopa, a Ucrânia entrou num processo de crise ferrenha, que inclusive foi um campo fértil para esses grupos de extrema-direita. Tá? Inclusive, o setor da Ucrânia mais desenvolvido, que todo fala, a Ucrânia ela tem uma certa resistência, ela tem indústrias. O lado mais industrializado da Ucrânia é o lado leste, é o lado oriental, justamente onde está a população russa. Isso é uma herança do período soviético, né? Outras análises falando que a Rússia errou na sua estratégia e que ela quer aniquilar a Ucrânia, a Rússia quer fazer o menor dano possível, porque ela sabe que essa guerra tende a acabar e ela sabe o ônus que ela quer. Ela quer uma coisa: desmilitarizar a Ucrânia. Essa é a intenção da Rússia. Desmilitarizar e que a Ucrânia assuma um compromisso que não vai entrar na OTAN. É isso que ela quer, porque a Ucrânia está nas portas dela. Não é à toa que a Rússia já enfrentou isso. Uma crise em Belarus, com todas as críticas que você possa fazer, né? A Belarus ou a Bielorrússia, como era chamada até há algum tempo atrás. A Rússia foi lá e mandou tropas. Enfrentou no Cazaquistão, a Rússia foi e mandou tropas. Por quê? Porque está na fronteira dela. Então isso geopoliticamente abala as estruturas de um país, de um Estado, né? E por isso que vou fazer. E aí as outras coisas também que a gente tem que falar. Por exemplo, a acusação de violação de direitos humanos. Toda guerra tem em ambos os lados, tá? Não achem que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial não houve violação de direitos humanos do lado dos aliados. Inclusive houve a questão do ataque ao Japão com jogar bombas atômicas. Isso é violação de direitos humanos, tá? Então houve do lado dos nazistas e houve também do lado dos aliados. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Acusam a Rússia de a Rússia está violando direitos humanos, tratados internacionais, jogando bombas fragmentares, tá? Só que ela não assinou esse tratado. O Brasil também não é signatário desse tratado. Até porque o Brasil fabrica, né? O Brasil fabrica, ou seja... Trata isso como algo absoluto, né? Ela é tão cretina nas suas análises que ela trata de uma coisa que os caras nem assinaram. Como é que você vai acusar se o cara não assinou? É uma coisa assim... cobertura diferente em outros lugares do mundo, né? Ou seja, a dor branca dói mais do que a dor do negro, a dor do árabe, a dor do oriental, a dor do latino-americano. Ela é muito mais doída, né, do europeu. É branco, né? Então, assim, essas certas coisas que... as mentiras, a guerra desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Europa. Gente, o que foi a guerra da Iugoslávia? Gente, o que foi a guerra da Geórgia? Então, assim, tem um mínimo de respeito
com a inteligência das pessoas. Né? Essa mídia não tem o mínimo de compromisso, principalmente aqui no Brasil, não tem o mínimo de compromisso em falar minimamente de uma coisa razoável, ter uma cobertura razoável. Né? E mostrar, já que elas estavam tão preocupadas com o discurso do Biden e fazendo chilique, porque a Globo fez. Eu acompanhei a Globo News em alguns discursos do Biden, e a Globo News chegou ao ponto de alguns comentaristas quase xingarem o Joe Biden porque achavam que ele tinha que ter uma resposta mais dura para a Rússia. Só que existe, filhinho, uma questão em geopolítica que é o seguinte: armas nucleares. Se ele dá uma resposta tão dura e entra no conflito, o mundo acaba. A Terceira Guerra Mundial ela vai ser baseada em quê? Em um conflito nuclear. Os dois têm capacidade para destruir o mundo algumas vezes. Não vai ter mundo. Né? Eu falo com os meus alunos que a Terceira Guerra Mundial pode ser chamada também de Última Guerra Mundial. Né? Mas, o Rodrigo, você falou aí da... Vou passar a bola para o Roberto, mas você falou aí da OTAN, né? A Rússia ela tem uma aliança com ex-repúblicas soviéticas chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E é uma aliança econômica, mas também militar. Então, se você invadiu o Cazaquistão, que faz parte da SEI, está em contrato lá, né, que a Rússia é obrigado a intervir. Parecido com a OTAN, né? Eu não sei, provavelmente juridicamente elas são bem diferentes, mas a lógica é parecida. Então, o que a gente está vendo, eu fico me perguntando se a SEI convida o México para fazer parte dessa aliança. Qual que seria o comportamento dos Estados Unidos? Provavelmente bem parecido, né? Você falou do Guga Chakra. Esse é um jornalista que eu acompanho, eu respeito, eu tenho as diferenças com ele, mas é importante a gente seguir também as pessoas diferentes para a gente saber, né, o que elas estão pensando. Mas ele fez um comentário interessante esses dias, lembrando que não tem vilão e mocinho nessa história, porque afinal de contas os Estados Unidos, o comportamento que a Rússia está demonstrando agora com a Ucrânia, né, e repudiada no mundo inteiro, os Estados Unidos sempre tiveram com os países árabes. E o Guga Chakra de origem árabe, né, ele sempre toca muito nessa questão, eu achei interessante. Eu acho que você quer falar e o Roberto já tinha levantado também, mas complementa aí, Rodrigo. Ô, Rômulo, essa questão da CEI deve ser uma substituição do Pacto de Varsóvia, né? Depois da dissolução da União Soviética, deve ser nesse sentido. Então, de criar uma aliança minimamente ali militar para questões geopolíticas russas e o seu entorno, né? A sua Sim. defesa ali para os seus interesses. O interessante dessa questão própria do Guga Chakra que você falou é uma questão do imperialismo. Não se discutiu o imperialismo. O que a Rússia está fazendo na Ucrânia é fruto de um imperialismo, mas nada comparado ao imperialismo norte-americano, como eles agem em outros lugares do mundo, né? E aí você falou do México, né? Foi muito bem, essa analogia foi muito bem feita. Imagina isso. Isso já ocorreu quando a França, no século XIX, tentou fazer uma aliança com o México e os Estados Unidos invadiam o México, tá? E um segundo ponto, isso também aconteceu no século XX, quando a União Soviética, a pedido de Cuba, ia colocar os mísseis nucleares em Cuba. E os Estados Unidos, o que ele fez? Ele fez um cerco naval a Cuba, né? E quase levou o mundo à hecatombe nuclear, em 1962. Então, para ver como é que são dois pesos e duas medidas. Quando é os Estados Unidos, ele vende que aquilo é uma defesa deles, que ele precisa defender. Quando é a Rússia, é uma agressão. Então, assim, isso é interessante como é que essa cobertura da mídia é feita. Então, sempre, eles vão se colocar como coitados. Os ucranianos parece que uma hora, eles estão transitando ali no limiar entre os coitados, que o mundo inteiro tem que ter pena, ou os caras que estão ganhando a guerra. Eles ainda não decidiram qual posição que eles querem tomar, porque uma ou outra vai causar um certo constrangimento. Se eles se assumirem como coitados, eles assumem que não tem controle do Estado, né? E estão falidos como Estado. Se eles assumem que estão ganhando, de gargalhar, porque eles perdem o lado da pena, né? Dessa comoção internacional. E aí a gente vai esperar o contra-ataque ucraniano que vai levar a derrubada ou a deposição do Putin em Moscou, que nunca vai chegar. Então, assim, eles estão entre esse limiar. Só que assim, gente, a Ucrânia ela vai pagar pela posição geográfica dela e o preço vai ser caro, né? E pelas escolhas que ela fez de optar entre o Ocidente e a Rússia, né? Essa coisa, esse ponto de interrogação na BNCC que o Rômulo diz entre China e Rússia, esse ponto de interrogação que para a gente ainda hoje a gente não sabe o que é a Rússia, né? A gente às vezes tenta ver, tenta desvendar, mas não sabe muito bem o que é. Não me alongando muito, vou passar a bola para o Roberto. Eu acho que o Rodrigo ele trouxe muita coisa interessante nessa fala dele, e eu lembrei que em outros episódios a gente falava, eu acho que foi no episódio do Afeganistão, Rômulo, que a gente falava sobre a questão de qual é o próximo inimigo que os Estados Unidos ele vai
ele vai apontar. E não é que Rússia nunca foi um inimigo dos Estados Unidos, a Guerra Fria aí contou essa história. Mas é muito interessante a gente ver como que essa roda vai girando, mas esse imperialismo, os tentáculos ideológicos que a gente descreveu aqui sob a atuação dos meios de comunicação pró-Ocidente, eles sempre buscam, né, distorcer os dados bem subjetivos da realidade, trabalhando com a mentira. Assim, e se não está trabalhando com a mentira, está trabalhando com a ilação de hipóteses que, cara, foi divulgado que 7.000 soldados russos tinham morrido. A própria... É muito interessante, porque os próprios comentaristas, assim, dos nossos canais privados, dos nossos canais abertos no Brasil, eles mesmo colocam uma interrogação, não, como assim 7.000? É algo que parece que está desproporcional e etc. Então, é muito cedo nesse sentido, por exemplo, para a gente falar de erro de estratégia. Por exemplo, no caso da Rússia, eu não estou falando que não tem impactos humanitários na guerra, é óbvio que tem. É óbvio que tem. Como o Rodrigo começou falando, a guerra é uma coisa horrível, que ninguém aqui ama, é defensor de guerra. Eu acho que talvez existe uma visão em torno do conhecimento que nos coloca numa posição de ser realista, de entender que os conflitos eles existem em função dos seus interesses. Isso não significa que sejamos a favor disso, que a guerra é uma coisa romântica. É óbvio que não. Mas eu penso que tanto as distorções como as próprias mentiras, né, elas se configuram no que a gente também pode trabalhar no termo de uma categoria sociológica, pessoal, que, dentre vários pensadores, um desses é um cara que eu tenho um carinho, um apreço muito grande, e eu acho que vale a investigação maior sobre ele, que é o Pierre Bourdieu. Eu fico pensando como que no final disso tudo, nós, por exemplo, que não estamos em guerra aqui, temos os nossos conflitos. Uma guerra é algo muito maior, né? Temos os nossos conflitos. Mas como que tudo isso, todo esse aparato, todo esse uso, toda essa significação dada em prol de uma hegemonia, isso significa uma violência simbólica. Outro termo para a gente grifar. Violência simbólica. Esse é um termo que o Pierre Bourdieu ele utiliza para entender também como que as hegemonias elas se consolidam e quando elas são consolidadas, como que essa reprodução simbólica da violência ela continua a se perpetuar. A mentira é uma violência simbólica quando contada nessas proporções. A mentira que distorce uma realidade, mas que, por exemplo, esse ano tem eleição no Brasil, pode influenciar os rumos de uma democracia imensa, como a do nosso país, importante para a gente entender não só o contexto da América do Sul, mas da América Latina e relações com os próprios Estados Unidos. O Brasil sempre teve um caráter muito diplomático, né, na comunidade internacional. Isso tudo pode gerar uma influência muito grande. Então, como que isso, além de tudo, se configura como uma violência simbólica? Rômulo. E você falou de guerra, essa questão, né, da diferença de números, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre um especialista militar, né? Um especialista técnico em campanhas, para tentar desvendar aí o que está acontecendo. E ele teve uma frase que eu achei muito interessante. E você falou que está muito cedo ainda, e foi exatamente o que ele falou. Está muito cedo para a gente analisar se houve erro ou não da estratégia do Putin, porque a gente não sabe ao certo qual é a estratégia dele. Às vezes a estratégia dele é essa, né, de causar marcar o ponto dele para conseguir uma negociação com a Ucrânia, ou se for para tomar o controle, não destruir a base econômica, porque os gasodutos passam por ali, e aí ele vai estar com um Estado falido na mão, o que para uma economia emergente como a Rússia não vai ser bom, né? Vale lembrar também que a economia da Rússia é muito parecida com a do Brasil, está uma posição na nossa frente. Então os problemas que eles têm lá são parecidos com os que nós temos aqui, inflação, desigualdade, né? Então imagina você tomar conta de um território falido e quebrado e ter que reerguer aquele território. Uma coisa é quando você é um país rico e desenvolvido que tem esse dinheiro para gastar. A outra é o caso da Rússia, né? Então, às vezes, é essa a estratégia do Putin, só a gente que não entendeu. Então, vai demorar aí um tempo para que a gente consiga fazer essas análises. O E o Rômulo, Rodrigo fala.
Não, rapidinho, Rodrigo, sem ser especialista em questões militares, longe de ser especialista em guerra, mas assim, a gente pode interpretar que se o Putin, por exemplo, quisesse usar a força aérea dele, como tu falou, a Ucrânia estava acabada. A sensação, e eu vou me permitir também trazer uma interpretação para quem está ouvindo a gente. A sensação que eu tenho é que as tropas ucranianas, seja do exército, então do próprio Azov e das outras milícias neonazistas, a gente falou até quando uma coisa é uma coisa, até quando uma coisa é outra coisa, enfim, tudo no mesmo corolário. Até a minha interpretação é a seguinte: as tropas, o exército vem defender a região de Donbás, só que eles acabam sendo massacrados pela cavalaria, né? Pelos tanques. Cavalaria não é o cavalo, é pelos tanques que se movimentam atirando, pelas tropas de chão, de uma maneira geral. E aí eles são obrigados a recuar em relação a um pouco mais ao centro, a nordeste, a norte da Ucrânia. Tanto é que, nos últimos dias, a Rússia bombardeia Kharkiv. Kharkiv, que já foi capital da própria Ucrânia, assim, é uma cidade importante, né? Então eu estou querendo dizer que essa tomada de território é uma guerra de ocupação, pessoal. E aí vale também a sugestão da gente se debruçar especificamente nessa literatura, nesses conceitos, o que seria uma guerra híbrida, o que é uma guerra de ocupação, o que são essas várias diferenciações da gente entender uma guerra. É uma guerra de ocupação, mas, para concluir, me parece que é uma ocupação que as forças militares russas estão sendo pontuais nas suas estratégias, no uso de suas táticas militares. Parênteses, amanhã no civil, é óbvio, a gente se consterna com isso, a gente não está sendo insensível com essa questão. Mas como que, no final das contas, está sendo algo feito de forma diferente do que, por exemplo, a mídia ocidental ocultava quando a própria OTAN, então os Estados Unidos, também fazia uma série de estragos em regiões do Oriente Médio, Iraque, Síria. Esse ano, inclusive. Em países africanos. Então, assim, a gente tem que refletir, a gente tem que lançar nossas dúvidas em torno dessas questões. Uma coisa não pode ter um peso num lado e ser medido diferentemente de outro. Aí está o grande ponto. A questão que eu quero colocar, o Rômulo já tratou um pouquinho, né? E eu acho interessante é o seguinte: se há um erro de estratégico russo, né? Que se apresente qual é a estratégia da Rússia, porque até agora não foi falada, ou seja, o mundo ocidental não sabe. Ele elocubra sobre algo que ele não sabe, até porque os russos estão calados. Eles estão conduzindo a guerra de uma maneira, eles deixaram o lado falastrão para os ucranianos, que parece que se incorporaram na figura do presidente, estão no show de stand-up, né? Estão com o microfone na mão para poder fazer e estão falando lá as suas gracinhas, né? E ninguém sabe qual é verdadeiramente a estratégia russa. Até porque os russos estão abertos ao diálogo, eles não se negaram a dialogar. Se eles tivessem com vontade de riscar a Ucrânia no mapa, eles fariam e não dialogariam. Ou seja, eles já estão isolados em termos internacionais. E eles estão ouvindo lá a Ucrânia. A questão é... a chancelaria internacional russa é muito boa. O Sergei Lavrov, que é o chanceler, o ministro de Relações Exteriores deles, é muito bom. Ele nos últimos anos, ele deu alguns balões na chancelaria americana, né? Ele é muito bom, o Sergei Lavrov. Ambos, tanto ele quanto Putin, formados ainda no período soviético, né? E a estratégia deles é ficar quieto e ir tomando a Ucrânia, tomando as grandes cidades, causando o mínimo de dano possível, sabendo que baixas e efeitos colaterais vão ter, isso é inegável, mas sem destruir as forças produtivas do país como um todo, até porque não adianta um Estado falido na mão dele, né? É o que o Rômulo falou. A Rússia tem outros problemas e tal, e ela passa uma parte significativa da economia dela, também depende da Ucrânia. Então, até para escoar a questão dos oleodutos, gasodutos e tudo mais. Então, assim, primeiro a mídia ocidental tem que descobrir qual é a estratégia do Putin, né? Até porque ele não expõe isso abertamente, né? Isso não está muito claro. Até os analistas mesmo de guerra não conseguem entender muito bem o que ele está fazendo. Mas aos poucos ele está indo cercando, criando um clima ruim para o próprio governo da Ucrânia,
né, até o ponto de fazer com que esse governo seja defenestrado. Parece que os russos também abrem diálogo com as forças armadas ucranianas, né? Inclusive o Putin parece que conclamou até um golpe de Estado por parte das forças armadas ucranianas para que ele negociasse diretamente com elas e cessasse a invasão e os ataques, né? Então isso são coisas importantes. Agora, gente, só um parêntese para tornar a coisa mais leve. O que são, né, ou o que são, melhor dizendo, os brasileiros que querem se voluntariar para lutar na Ucrânia? O cara não tem dinheiro para botar gasolina no carro, o cara não tem dinheiro para comprar carne, e o cara quer se alistar para ir para a Ucrânia. Aí, quando o governo da Ucrânia avisa que tem que pagar 7 mil reais para ele ir para a Polônia, aí eles mudam de ideia, eles ficam só no plano, né, do voluntário da rede social. Gente, pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor, guerra não é jogo de videogame, né? Jogo de videogame reproduz, é tudo bonitinho e tal. Inclusive a mídia também reproduziu parte de jogos de videogame quando foi falar dos ataques, né? Pô, brincadeira, assim, né, cara? Ridículo, né? Brincadeira. O nível. Uma parte que tá engraçada engraçada, olha, reiterando mais uma vez mais uma vez a nossa falta de sensibilidade ao abordar esse assunto, afinal de contas são vários civis inocentes aí afetados. Mas uma parte que eu tô achando no mínimo curiosa é a cobertura da mídia sobre a perseguição aos milionários e bilionários russos, né? E perdendo iate, e o mais famoso deles colocou o Chelsea à venda, o Abramovich, né? É isso que é panfletário que o Rodrigo falou. É isso Exatamente, que é panfletário. exatamente. E já tem até um interessado em comprar aí, para deixar um pouco mais leve aqui o nosso assunto. Meu amigo John Textor já está pensando em comprar o Chelsea aí para fazer uma equipe satélite do Botafogo, né? E para disputar a Premier League vai chamar de Putfire. Não sei se o Rodrigo concorda aí com esse novo nome do Chelsea. Bom, mas é uma brincadeira. Para a gente começar a encerrar aqui o nosso episódio, eu queria que vocês... Eu vou guardar a minha aqui, vou deixar por último, para ver se bate com alguma de vocês. Um prognóstico bem óbvio, né? Que a gente vai se permitir errar. Estamos gravando aqui no dia 3 de março, já virou para o dia 4 de março, meia-noite. Então, o que aconteceu depois disso a gente não sabe, né? Pode ser que amanhã, quando eu publicar o episódio, tenha acontecido uma coisa grave e a gente não cobriu. Mas eu queria que vocês fizessem um prognóstico aí bem enxuto desse conflito, guerra e Ucrânia. Né? Se tem vencedor, se não tem vencedor, o que vai acontecer? Não sei. Vou deixar aí à vontade. Eu tenho o meu aqui, mas eu vou ficar por último. Então, Rômulo, meu prognóstico é que as consequências, acho que de imediato, elas vão ser pesadas, né? Para a Europa, para a Rússia, para a Ucrânia, que estão ali diretamente envolvidos, para a Europa como um todo, por aquilo que eu havia falado, né? Pelo aumento de preços, por uma instabilidade política e econômica, para o restante da Ásia, África e América Latina, também por conta desses conceitos de dependência de commodities, inflação, a não recuperação da pandemia em si. Então isso vai ser pesado para o mundo. Eu acho que o mundo vai entrar numa espiral mais negativa aí. Eu gostaria de estar errado, mas eu acho que esse é o prognóstico, né? Em termos geopolíticos, eu acho que assim a coisa tende a pelo menos uma vitória russa aí se avizinha, mas eu acho que a relação vai ficar muito tensa, né? O estabelecimento de algum tipo de relação ali, e aí tem que as grandes peças no tabuleiro que vão ser jogadas, a gente tem que esperar primeiro o movimento dos Estados Unidos, naturalmente, com uma grande peça, a Rússia também com uma outra grande peça, e outros dois gigantes que não estão sendo falados. A China, porque a China, às vezes, às vezes não, a China tem condição de assumir um certo protagonismo econômico, e aí se ela conseguir tirar a Rússia um pouco desse isolamento, eu acho que ela consegue dar uma sobrevida para o Putin e para a Rússia. E quem é que vai fiscalizar a fronteira China-Rússia? Eu gostaria de saber. Estados Unidos com satélite? Beleza, tá lá. Não consegue controlar nem a fronteira China-Coreia do Norte. Enfim, outro gigante também a ser considerado, que não votou a favor das sanções à Rússia, foi a Índia. Porque a Índia também tem algumas preocupações, tanto com China, principalmente com o Paquistão, e o papel que os Estados Unidos faz com o Paquistão, essa questão nuclear. Então, esse papel jogado pela Índia também foi interessante, o que leva àquela construção que havia sido feita anteriormente com os BRICS, né? E uma outra coisa que também chama muita atenção é a pequenez no qual
a chancelaria brasileira se meteu desde 2019, né? É uma coisa assim, dessa vez evitou se expor, né? Evitou o desgaste, mas a pequenez é tão grande que o Brasil, que sempre foi um protagonista, apesar de não ser um player global, mas sempre foi um protagonismo em termos de chancelaria, questões internacionais, relações internacionais, questões internacionais. O Brasil hoje é muito mal lembrado, né? Muito mal visto até para intermediar qualquer tipo de cessar-fogo, de uma situação que conduzisse ali a uma interrupção do conflito mesmo, né? A pequenez que o Brasil se tomou, não sei se recupera, né? Enfim, chama atenção isso e a própria concertação. Eu estou curioso para ver o papel dos BRICS nessa nova fase, Rômulo, principalmente com a mudança no Brasil e como isso vai se desdobrar nesse novo contexto, nessa dita Guerra Fria 2.0, que ainda está para ser desenvolvida, né? Como esse jogo vai ser jogado, porque existem. Aí a gente está falando de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pode colocar aí, acredito eu, de mais de metade da população global está dentro desses países. Então, em termos territoriais também. Então, isso é um gigante bastante forte para não só enfrentar, mas acredito até mesmo, quiçá, derrotar os Estados Unidos. Eu acho que tem capacidade para isso. Mas o jogo vai ser jogado e a gente vai ver como é que vai se dar. A história está sendo escrita, né? Lá quando Fukuyama falou que a história acabou, ele esqueceu de combinar com a humanidade, né, galera? Exatamente. Roberto. Pessoal, eu compartilho muito do que o Rodrigo falou. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, a colocar detalhes em torno do que ele comentou. Tenho a ressaltar a minha curiosidade também dos BRICS, né? Porque, embora realmente a chancelaria brasileira ela tenha se apequenado nesses últimos anos, principalmente desde governos Temer e Bolsonaro, chama atenção, né? A viagem do Bolsonaro nesse momento, que foi feita algumas semanas atrás à Rússia, e aí eu estava me lembrando de algumas outras coisas também, né? Aparentemente a gente tem uma visão de que as Forças Armadas brasileiras elas possuem um alinhamento muito estrito aos Estados Unidos. Só que se a gente for observar até mesmo na época da ditadura militar, bom, o regime militar ele faz ele reconhece a soberania de alguns países na África, é crítico em alguns contextos da própria Guerra Fria em relação às ações dos Estados Unidos. E aí eu estou falando isso porque existe um centro de inteligência muito grande militar no nosso governo atualmente. Então isso é uma coisa que me alerta. Eu gostaria de entender nesse histórico de interdependência, eu acho que o termo é esse, que foi alcunhado há algum tempo atrás por várias pessoas, né, da relação entre Brasil e Estados Unidos, essa interdependência, que a gente, né, tem uma relação próxima com o grande irmão do norte, mas também tem algumas dependências pontuais. Eu quero ver, eu espero analisar, né, os próximos passos para a gente entender como é que vai ser essa relação que atualmente não é boa do governo federal com o Biden. No mais, outros prognósticos, eu penso como que, por exemplo, essa questão da saída do SWIFT, né, da saída não, né, da retirada da Rússia do SWIFT, que é um grande sistema financeiro internacional que aproxima, por exemplo, para a gente entender de forma mais fácil, né, que facilita as transações financeiras internacionais. Então, assim, a pessoa lá da Rússia ela vai transferir um dinheiro para o Canadá, então há uma facilidade muito grande para esse tipo de transação vir a ocorrer. E aí, como que a comunidade internacional, ou seja, os meus prognósticos eles estão mais no campo da dúvida, tá, Rômulo? Desculpa, mas como que a comunidade internacional vai reagir em torno das medidas contrárias que estão sendo tomadas contra a Rússia? Será que a gente vai interpretar isso sob o ponto de vista das sanções? Será que a gente vai significar isso como uma sanção, né? Estou falando a palavra significar para provocar tudo que a gente conversou antes. Será que isso vai ser, então, uma forma da gente entender que é algo benéfico para a ordem vigente, logo bloqueando a Rússia
de algumas situações? Ou será que a comunidade internacional vai entender isso como o que a gente pode significar como bloqueios? Então, essa questão das sanções e dos bloqueios, talvez elas também possuem uma validade muito grande para a gente compreender isso. Porque, por exemplo, hoje, na Rússia, as pessoas estão sem poder usar o celular, né, como em estações de metrô, por exemplo, nos locais onde isso é utilizado, para pagar ticket de metrô, etc., de transporte público. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Tanto é que a gente viu isso, sobre isso, uma fila muito grande em bancos e etc. Então, assim, é óbvio que isso também pode causar um derretimento de moeda, o que a gente estava falando antes sobre perda de consumo e etc. Mas fica a minha dúvida. Como que a gente vai interpretar isso? Como Roberto, e até mesmo essa questão do SWIFT, né, a retirada da Rússia, se isso não precipita uma mudança na ordem econômica, que a China passe a ser o epicentro de fazer isso e não mais os Estados Unidos e a Europa. Isso pode ser uma quebra de paradigma aí, nesse momento. Bom, gente, para finalizar aí, antes de eu dar minha opinião, eu queria falar que o Brasil, né, nesse ano assumiu uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, né? De 2 em 2 anos, as 10 cadeiras temporárias trocam e o Brasil, nos próximos 2 anos aí, ocupa esse lugar, que é um lugar importante, e vamos ver como é que o Brasil vai participar dessa questão mais ativamente pela própria demanda que o estar no Conselho de Segurança impõe, né? Eu vi uma análise de um especialista em relações internacionais falando que, num primeiro momento, a diplomacia brasileira estava titubeando, mas parece que nos últimos 2, 3 dias os diplomatas brasileiros têm agido de uma forma bem técnica e bem coerente, né? Então vamos ver, até pela questão do Conselho de Segurança, né? Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos dias. Eu tenho uma opinião, na minha visão, na Rússia ou Ucrânia, o principal vencedor até o momento para mim são os Estados Unidos. Já a briga dos Estados Unidos, apesar de a gente ter levantado aqui a questão ideológica, a questão geopolítica, a gente não pode esquecer também a questão econômica. E a Rússia, apesar de estar muito distante dos Estados Unidos na questão econômica, já foram feitos cálculos aí de que essa crise já freou o desenvolvimento econômico da China. E o Rodrigo comentou lá no meio do nosso episódio, se eu não me engano, no episódio anterior, né? A gente está gravando na sequência, eu estou um pouco perdido. O Rodrigo já tinha comentado que a China tinha essa previsão de ultrapassar os Estados Unidos, e essa previsão é provável que seja retardada pela questão agora do conflito da Ucrânia. Eu não sei até que ponto o Putin vai conseguir levar isso. Ele já está isolado, ele já previa isso, mas essas sanções que as empresas de tecnologia, em sua maioria ocidentais, estão aplicando, né, de não ter cartão de crédito, e aí pormenores, né, empresas de games, de entretenimento, já estão, né, redes sociais, cancelando ou limitando esses serviços, e querendo ou não, isso, né, apesar de pormenores, impactam a vida das pessoas que estão nesse momento longe da guerra lá na Rússia. A moeda já derreteu, se eu não me engano, um rúbio estava valendo um centavo de dólar, né? Então isso já é um impacto grande em questão de inflação, evasão de divisas e todas essas questões que eu acho que o Putin previu, mas eu não sei se ele previu tudo, porque ele estava contando com as reservas de dólar, e essas reservas, mais da metade, se eu não me engano, quase 70% já foram congeladas, ele não vai ter acesso, sendo que os outros 30% em sua maioria é ouro, né? E ele não vai ter com quem negociar esse ouro, porque nesse momento quem negociar com a Rússia pode ser que fique aí queimada no mercado internacional. Então está todo mundo pisando em ovos, e eu acho que o grande vencedor até o momento, na minha visão, os Estados Unidos, e o grande perdedor, os BRICS, que era um grupo promissor, né, lá em 2013. O banco que o BRICS estava planejando, na verdade o banco já estava aberto. Um banco não, um fundo de investimento que o BRICS abriu, num primeiro momento era para atender os países membros dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, do inglês South Africa, mas o prognóstico para os BRICS era que até 2020, estou falando aqui de 2012, esse fundo ia competir de igual para igual com o FMI. E a gente viu o que aconteceu depois, né? A queda dos commodities, crise em vários países, crise no Brasil,
veio a questão da pandemia. Então, o BRICS, que teria essa previsão de servir como uma alternativa do Sul, não o Sul geográfico, o Sul econômico, uma alternativa ao Sul econômico, aos países emergentes. Agora, por exemplo, a gente vê nossa vizinha Argentina aqui numa relação extremamente promíscua, né, com o FMI, para não dizer outra coisa. Ou seja, o BRICS poderia auxiliar esses outros países de uma maneira mais justa, digamos assim, né? Se é que existe justiça em empréstimo financeiro entre países, né? Bom, não sei se eu falei muita besteira aqui, mas o nosso tempo aqui já está muito longo, a gente já está batendo 1 hora aí também nesse segundo episódio. Eu queria que eu não tenho dessa vez nenhuma dica cultural sobre o tema. Queria que os amigos fizessem aí um arremate dos 2 episódios, de uma maneira bem breve, né? E dessem algumas dicas culturais aí, música, série, enfim, fiquem à vontade. Vamos começar aí pelo Rodrigo. Então, galera, para a gente entender essa questão do leste europeu, né, do desenvolvimento do conflito lá, e até mesmo essa figura icônica que é o Putin, existe no YouTube um conjunto de entrevistas, acho que dividido em 4 partes, se não me engano, que o diretor de cinema norte-americano chamado Oliver Stone fez com Vladimir Putin. Tem alguns anos, mas ali é bom de vocês perceberem, né, como é essa figura Vladimir Putin, que é uma figura muito interessante de ser analisada, né, como ele pensa a Rússia, como a Rússia a Rússia é inserida nessa questão global aí. É bastante interessante vocês darem uma olhada nesse vídeo. Fica no canal do YouTube da TV Z. Vou tentar colocar aqui na descrição. Boa lembrança aí. Rodrigo, você quer fazer algum arremate? Galera, eu queria me despedir de vocês, foi um prazer, né, estar com todos vocês aí. Mais 2 programas, né, numa tacada só. Foi longo, mas um tema bastante importante, principalmente pela cobertura que vem sendo dada, pela curiosidade das pessoas. Eu espero que a gente tenha ajudado a clarear a visão das pessoas sobre o conflito, ou até mesmo com as dúvidas, né, com as questões que a gente lança no ar, ajudar as pessoas a pensar em saídas e alternativas, e até mesmo como está se construindo todo esse processo, que é um processo humano, acima de tudo. E ele vai ser cheio de contradições, cheio de avanços e recuos, né, mas ele está sendo construído com o tempo. A gente não sabe qual é o final dele. A gente só está falando aqui dentro do jogo, né? Seria muito mais fácil falar depois, mas dentro do jogo é mais interessante, é mais desafiador, né? Mas a gente também está sujeito a erro. Então fica aí esse questionamento, essa reflexão para que todo mundo note isso. E reafirmar mais uma vez, guerra não é bom para ninguém, guerra só é bom para a indústria de armas, né? Então nós somos contra a guerra. É isso aí, Rodrigo. Obrigado pela participação, pela parceria mais uma vez. Queria agradecer meu amigo Roberto também. Muito obrigado por mais essa. Por favor, aí, suas palavras finais e suas dicas. Valeu, Rômulo. Valeu, Rodrigo. Essa parceria é muito bacana. A gente consegue desenvolver as nossas conversas de uma forma muito tranquila, né? Conversa que a gente tem geralmente em quase todos os momentos que a gente se encontra. Nesse sentido, o Rodrigo falou a palavra contradição, né? Essa palavra contradição ela é recheada de elementos negativos, positivos, desafiadores, mas ela é uma coisa que move mesmo tanto muitos elementos da nossa vida, como também a história, né? Então, a guerra é feita dessas contradições. A gente buscou observar muitas delas aqui hoje. A gente tentou fazer uma previsão de algumas de algo que como que o cenário vai se desenrolar. É difícil estabelecer do ponto de vista... É difícil estabelecer um vencedor sem a gente deixar de falar do ponto de vista humanitário, né? Então é por isso que, desde já, eu também já concordo com o Rômulo nessa questão do prognóstico dos Estados Unidos. Isso para hoje, no curto prazo, daqui a coisa de talvez meses, semestres, tudo isso pode se modificar. A gente tenha muita atenção na dupla checagem, pessoal. A dupla checagem é uma coisa da informação, é uma coisa que vale tanto para a questão das fake news, como para coisas mais aparentemente naturais, né? Como, por exemplo, a gente sentar em frente à televisão e assistir um jornal. Então, ter muita atenção com essas duplas checagens. Nesse sentido, eu deixo uma dica de um documentário que vocês podem acessar no YouTube, chamado Guerra na Ucrânia. Os crimes do batalhão neonazista
ucraniano Azov. É um conteúdo para maiores de 18 anos, tá? A gente já está fazendo aqui essa ressalva, mas é algo que vale muito a pena para entender como desde algum tempo atrás o cenário, né, a situação na Ucrânia, ela tem uma convulsão social muito grande e que dentre tudo isso a gente busca conversar aqui hoje. Um abraço, até a próxima, que a gente tenha notícias melhores nos nossos próximos dias. Valeu! Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima.